O Oswaldo já é uma pessoa que a gente vem conversando há algum tempo. Há mais de 3 meses, pelo menos, a gente tem tido as primeiras conversas com ele. A pessoa do Oswaldo é uma pessoa maravilhosa, que eu estou conhecendo a cada dia e estou me encantando com ele cada vez mais. E é uma escolha natural, tendo em vista os valores e ideais que ele tem, que são muito similares aos nossos, são muito alinhados aos nossos. É uma pessoa conservadora, uma pessoa cristã, uma pessoa que preza os valores da família, de direita, empresário da cidade, muito respeitado, de uma família tradicional da cidade. Então o Oswaldo sempre foi, a gente sempre comentava, sempre foi um sonho que nós tínhamos. Nós, nesses 3 meses, buscamos algumas articulações e algumas alianças para tentar tornar o bloco, esse bloco, que é o verdadeiro bloco de direita e conservador da cidade, deixar esse bloco mais robusto. Até que chegou o momento de definição. A gente sabe que as convenções estão batendo a porta, e precisava algumas definições, e muitos pré-candidatos não se definem de uma coisa a outra. Então foi o momento que a gente bateu o martelo, tive a grata satisfação do Oswaldo aceitar esse desafio, que é um desafio, e a partir desse momento nós fechamos questão na chapa com republicanos, PL e a Federação PSDB Cidadania. Então, o principal motivo da gente estar aqui hoje é um bloco com valores conservadores, ideais de direita e que pensa no bem de Mugimirim. No bem de Mugimirim para hoje e para o futuro. Então, foi esse o motivo. Eu acho que o Alexandre já colocou aí mais ou menos a base dessa minha aceitação. Embora várias vezes eu falei que eu não tinha mais muito interesse na política, e foi muito claro, eu acho que meus companheiros de Câmara da época lembram bem, tem o Pires aqui, que foi vereador comigo, eu sempre falei que para o legislativo eu não votaria mais. Mas é diferente, né? Quando você vê um grupo que nem esse, que tem os valores que a gente pensa, da mesma forma que a gente imagina. Quando eu recebi o convite, lá atrás a gente já vinha conversando e tal, mas a gente ficou aguardando realmente isso, vamos ver como é que vai ser o desfecho. Aí quando chegou, agora mais no final, aí eu recebi realmente o convite para se eu aceitaria ou não, e aí como é que eu ia falar não, né? Como que eu ia falar não? O Alexandre é uma pessoa que a gente já sabe o caráter dele, a forma que ele pensa, a forma que ele trabalha. Temos aqui também o Danilo, o Demir, temos aí o Paulo, o pessoal dos outros partidos aí que pensam igual a gente. Então, por que eu aceitei? Aceitei porque acho que nós temos que fazer realmente esse grupo direcionado para os ideais que são os ideais de direito, os ideais conservadores, que eu acho que é o que é importante hoje, né, que a gente está vendo aí no mundo inteiro, que essa é a tendência daqui para frente, é essa mudança para o conservadorismo um pouco, porque está um pouco difícil as coisas, né, fora disso. Os valores hoje estão sendo perdidos, e eu acho que nós temos que trabalhar muito para que isso aí seja refeito. Eu acho que nem é conservar muito mais, é refazer o que foi destruído, né? Então, eu não tinha como não aceitar. E foi um prazer ser convidado e como eu disse para o Alexandre, eu falo o nome do Alexandre, que é o candidato a prefeito, mas de todos, né? Eu fico lisonjeado de ter a confiança de vocês aí para que eu possa compor essa chapa com o Alexandre e ser o candidato a vice. Há quanto tempo mais ou menos que está esse Paulo? E você citou os valores assim, que mais batem entre vocês, você pode falar especificamente quais seriam esses valores? Hoje, vou responder de trás para frente. Falando em valores, o que mais hoje o Mugimirim precisa é uma administração responsável, uma administração técnica, com secretários capacitados
e que eles possam entregar resultados com projetos robustos e uma cobrança efetiva. Não dá mais para você ter nas secretarias amigos daqui, amigos dali, que não fazem um bom trabalho e ficam na secretaria eternamente. O Mojimirim precisa de resultado, o Mojimirim precisa crescer. E nós precisamos, para isso, arejar a prefeitura, ter secretários competentes, projetos robustos e cobrar esses secretários para que isso aconteça. Metas bem definidas. O funcionário público tem que ser valorizado, tem que ser bem valorizado. Não pode acontecer as perseguições que a gente percebe hoje. Isso falando em termos locais, municipais, são os valores hoje que o município hoje mais sente falta. É lógico que tem valores em esferas federais e estaduais que são outros que não cabe aqui na esfera municipal. Mas municipalmente falando, é a questão de uma economia pujante, de pessoas técnicas, de projetos bem definidos e um investimento com austeridade na questão dos recursos da prefeitura. Com relação ao tempo, eu acredito que na verdade a gente fala do nome do Oswaldo entre nós há muito tempo, mas a primeira conversa que nós tivemos foi, acho que em março, na época da janela, mais ou menos. Você que procurou o Oswaldo? Nós procuramos o Oswaldo para conversar. Fui eu, o Marrique e o Pito também, né? Conversamos com ele. E depois voltamos agora, há uns 15 dias atrás, para essa conversa novamente. Certo. De que forma vocês acham que mais atraiu da figura do Oswaldo para vocês? Que acham que ele mais pode contribuir? O Oswaldo é uma pessoa sem mácula. É uma pessoa que passou por política por 3 mandatos. Vamos lembrar que o Oswaldo já é convidado a ser vice-prefeito há muito tempo. Ele era o sonho de ser vice-prefeito do meu pai. Ele já foi convidado por outros candidatos também. E quando nós começamos essa jornada, na primeira reunião que nós fizemos, o Oswaldo estava lá também como pré-candidato. Então ele tem, na carreira dele, tanto política, foi 3 vezes vereador, foi por 2 anos presidente da Câmara, o empresário da cidade. Então tudo isso contribuiu para ele ser a pessoa-chave para a gente convidar. Marrique e Paulo, a questão da aliança, como é que foi resolvida? A federação, aliás, que é uma aliança, como é que foi resolvida a questão da federação? Se ouviu muito burburinho nos últimos dias? Sabe, Gil, um pouco é por falta de até conhecimento das coisas. E a gente até entende um pouco, né? Porque é uma situação nova, né? A federação é uma novidade para todo mundo, para os partidos e para nós também. Mas eu percebo que às vezes, né, as pessoas não compreendem que não se trata de uma decisão do PSDB ou uma decisão do Cidadania nesse momento. E não pode ser assim, né? Por quê? Porque existe uma federação que é acima dessas decisões individuais dos partidos, né? E é essa federação que é responsável, seja em qualquer nível, municipal, estadual, federal, que ela é formada, para tomar as decisões partidárias, para decidir as questões das convenções, né? E o que não quer dizer que os partidos não tenham a sua autonomia para tratar das outras questões, e deve ser assim. O que não quer dizer que os partidos não possam indicar pré-candidatos para que, então, a federação formada possa avaliar. Mas o fato é que, mesmo se eu individualmente aqui tivesse alguma restrição, ou se alguém individualmente do Cidadania tiver alguma restrição, se ela não for expressa em forma de voto na figura da federação formal, ela não tem efetividade, não é? Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: no final das contas, há o consenso, e esse consenso é determinado formalmente numa federação que é formada por 5 membros, né? Aqui nós estamos sendo formados por 3 membros do PSDB, 2 membros do Cidadania, que é a proporção estabelecida pelas regras estatutárias. Não é nós aqui que decidimos agir dessa maneira, né? E são esses 5 nomes que deverão estar aptos para decidir nas convenções os nomes da chapa principal, as coligações que devem ser feitas, né? E também a chapa de vereadores, né? E é assim que funciona. E como eu disse, não importa muito se alguém individualmente de qualquer dos partidos possa pensar diferente. Não que a opinião deles não importe, gente, não é isso.
A opinião de todo mundo nos partidos é importante, mas ao final, né, são os votos daquele grupo que é destacado para essa finalidade que vão decidir. Então é dessa maneira que eu trato essa questão. Então aqui está sentado à mesa, nós encaminhamos para a federação em São Paulo a nossa formação, né? E aqui está sentada à mesa a formação determinada por presidente e vice-presidente da federação em Mogi-mirim. Então é assim que a gente imagina que vai ser finalizado, e é assim que vai ser ocorrer as convenções, né, com esse grupo. Quem são os 5? Olha, os 5 acho que estão até praticamente todos aqui. Presidente, vice-presidente, o Pito Sequinato é nosso tesoureiro, né? O secretário é o Vanderlei, membro de Cidadania, que está ali conosco, né? O 5º membro, que é o membro titular, é o Marcos Dias, né? Que é nosso vice-presidente no PSDB. Temos um suplente do Cidadania, que é o Marcelo Gotti, que está ali conosco, e um suplente, efetivamente, do PSDB, que é a Ana Cláudia, né, que é a nossa secretária. Então foi formado desta maneira, né? Lembrando, é importante esclarecer que para chegar nessa formação antes, foi insistentemente ofertado à executiva do Cidadania, né, para que eles indicassem nomes próprios, se assim entendessem. Mas abdicaram, né, dessa possibilidade, não tiveram interesse, se não mesmo o contrário. Mas, obviamente, a federação é muito mais sério que a decisão individual de qualquer um dos partidos. Nós estamos lidando aqui, né, com a vida de muitas pessoas, né? Nós temos responsabilidade com todos os nossos pré-candidatos, com todos os nossos filiados. Então não é possível a gente aceitar esse tipo de manifestação, esse tipo de ingerência, né? A gente sempre teve um diálogo muito bom, isso não quer dizer que eu não pretenda não ter, mas agora a discussão ela deve ser relegada ao nível da federação, e quem vai tratar desse assunto é só a federação. Questão da federação, justo enquanto a questão do Cidadania supostamente declarar apoio ao outro candidato, nessa questão, como que fica a federação? Fica na forma como eu te disse. Na verdade, embora o Cidadania possa declarar, e se o PSD fosse o contrário, a mesma coisa, se eu declarasse isoladamente meu apoio a quem quer que seja, né, isso só seria confirmado ou efetivamente levado em conta se a federação, que é o órgão efetivamente que delibera, assim concordasse. Portanto, hoje é só uma opinião, né? Desconforto, a federação? Olha, não traz, porque a gente no PSDB sempre foi muito acostumado com essa questão democrática. A gente sempre foi muito acostumado com outras pessoas terem outras opiniões, né? A gente não se ofende com outras opiniões, né? A gente fica ofendido às vezes com a maneira inadequada de agir, mas isso todo mundo fica ofendido, né? Agora, com opiniões, não, é possível. Nós buscamos uma composição com candidatos propostos pelo Cidadania, por algumas vezes. É possível, é necessário destacar aqui, o Oswaldo não relata, mas eu vou cometer a descrição, porque na verdade, desde que ele foi convidado lá atrás, ele, muito de grupo, e isso muito me orgulha, Oswaldo, primeira coisa que ele falou foi: gente, só que eu vou pensar, estou à disposição, só que é o seguinte, gente, eu percebo que é importante a gente formar um grupo coeso, um grupo grande, então se houver, né, a possibilidade da gente fazer uma outra composição, e isso importar que eu retire meu nome, que não seja eu o nome, eu já estou dizendo para você desde já que eu concordo, porque o que importa para mim é o sucesso do grupo, né? E ele então, muito tranquilamente, aguardou as tratativas, né? E quando essas tratativas elas se encerraram, chamado ao ofício, ele prontamente se apresentou, porque já era uma situação que já tinha sido colocada e ele já tinha se preparado para isso. Então, nos deixou muito feliz. Na verdade, é um nome que em conversas internas com Cidadania a gente não teve nenhuma restrição, pelo contrário, mesmo porque é muito difícil de ter, né? Pelo histórico, por tudo que o Alexandre já colocou dele aqui, né? Na verdade, nos honrou, nos deixou muito feliz, né? Mas, insisto, ainda que seja afiliado ao PSDB, hoje é um representante da federação, porque assim, esse é o único modo de proceder
eleitoralmente nesse momento, quando eu falo de PSDB e Cidadania, como uma federação. Então, toda manifestação individual, embora possa ter algum valor, no sentido de que todo mundo tem direito de ter opinião e tudo mais, ela encontra limites exatamente nisso, né? Existe um órgão próprio para decidir e esse órgão vai decidir. Nessa linha de opiniões diferentes, né? Pergunta ao Marico, mas também bem quiser responder também. O maior expoente do PSDB regionalmente hoje seria o Barros Bunhal. Ah, sim. Um deputado estadual. E ele sabe que ele vai apoiar o prefeito Paulo Silva. Agora, eu queria fazer uma questão cronológica. Até porque, vamos ser sinceros, o Oswaldo se apresentou agora e ele se manifestou antes disso. Ele não sabia sequer que o PSDB iria colocar um candidato. Então a gente com certeza quer, com essa novidade, né, levar isso a ele e com isso colocar a possibilidade dele acompanhar um grupo, que é o que se espera. Né? Agora, sim, porque veja bem, nós estamos fazendo essa informação agora, né? E todo mundo vai ser informado dessa mesma maneira, e não é diferente também com o deputado. Antes de ter a definição, não poderia encaminhar nessa decisão. E eu até entendo ele, porque na verdade o Barros, a gente sabe que ele é muito afeto à cidade, né? Ele quer atender, ele não tem essa preocupação muito com o partido. Se ele puder ajudar, ele ajuda. E eu espero que ele continue assim. A gente não quer que ele puxe sardinha só porque é de um partido ou de outro, porque sendo que a cidade toda pode ganhar. Mas é claro que a gente conta que ele possa nos apoiar agora com mais atenção, né? Considerando que o nome do Oswaldo agora é proposto. Só que, vamos lembrar, somente agora está sendo proposto. Então seria injusto tecer qualquer crítica ao Barros nessa direção. Muito injusto, né? Indo para essa linha das opiniões diferentes, por que vocês acham que chegou nessa questão assim, de dar uma opinião de um lado, uma opinião do outro, agora nessa reta final? Nesses burburinhos, assim. Na verdade, é a coisa mais normal do mundo em política. Eu não vejo espanto. O espanto é quando todo mundo, desde o início, está de acordo com uma ideia só. Isso é espantoso. Né? Em política é normal, na prospecção de candidatos, nas tratativas, um puxar para um lado, um ter preferência por outro ter atenção. Mas a gente tem clareza que, pelas ideias do grupo, pelos nomes propostos, o caminho natural seria esse. Né? A gente teve esse direcionamento por diversas vezes. A gente não está aqui insistindo, dando murro em ponta de faca, colocando na marra, não é nada, isso não está acontecendo, né? Agora, as pessoas têm direito, de novo, de ter opiniões diferentes, né? Eu não posso impor a eles, olha, vai ser assim. Não é assim que funciona, gente. A gente está numa democracia, né? Não podem ser criticados por isso também, né? Não devem. O que precisa ser observado é que, aí sim, uma vez que a federação propriamente fez a solução, daí para frente a gente espera que as coisas ganhem nível, porque aí, né, somos do mesmo time, independente da divergência anterior que possa ter. As regras éticas, né, e legais implicam nessa direção. Danilo, o PL começou lá atrás como, entre aspas, protagonista, né? Quando você reuniu a imprensa, anunciou que o Alexandre seria pré-candidato pelo PL. Como é que você vê agora essa complementação? O Alexandre acabou indo para o Republicanos, agora veio o Oswaldo pela Federação, o PL continua forte, firme nessa aliança. Como é que foi para o PL isso tudo? Boa pergunta, Gil. Bom, o Alexandre não estando no PL, não significa que ele não é o nosso parceiro. A vontade, sim, no início era que ele estivesse filiado ao PL, mas por outras circunstâncias isso não ocorreu. Mas eu hoje, representando o PL, aqui muitas pessoas do PL, nós ratificamos aqui esse apoio e eu vejo e acredito que o partido todo vê o Alexandre como uma principal e a melhor opção para a nossa cidade. E a vinda do Oswaldo, caiu como uma luva, porque fala, pensa como nós, tem uma atitude parecida.
Muitas vezes eu encontrei as pessoas nas ruas, e todo mundo falava, precisa unir. Mas é uma dificuldade muito grande. Unir com pessoas que pensam diferente, com pessoas que agem diferente. Esta união aqui, gente, é verdadeira. Essa união é coisa boa. A cidade precisa dessa seriedade dessas duas pessoas. Não dá, gente, para você unir para vencer uma eleição a todo custo. Isso não dá certo. Eu já presenciei isso no passado. Lembro a vocês aqui que um prefeito chamado Gustavo Stupp, que acho que muita gente conhece, ele conseguiu unir 9 partidos. Não preciso falar o que aconteceu. Tem união que não dá certo. Sabe aquela questão de quantidade não dá certo, e sim a qualidade? Eu vejo esse time aqui. Então, o PL hoje, não temos um candidato a prefeito e vice, por outras circunstâncias que não vem ao caso, mas nós estamos muito felizes com esta união de Alexandre e Oswaldo. Tenho muita certeza que muitos bons frutos terão. Eu vejo, gente, que a campanha ela vai se polarizar entre direita e esquerda. Mojimirim vai acontecer isso. E nós somos a turma da direita. O PL está aqui, junto aos republicanos, levantando essa bandeira. E agora com a federação, nos engrandece muito. O Alexandre tem se mostrado uma liderança que está no sangue dele. E o Oswaldo, o caráter dele que eu conheço há anos, nós somos aqui da nosso bairro Santa Cruz, isso me orgulha demais. Então, olha, gente, esta união, esta chapa que está se formando, logo nós vamos ter as convenções, vai ter muita coisa boa, acredito nisso. Então, fico feliz, o PL está feliz, nós estamos convictos de coisas boas virão. Eu acompanhei essa semana o atual prefeito, e aí ele falou uma vez o nome do atual presidente da República e umas 10 vezes o nome do atual governador do estado. O atual governador do estado é do Republicanos. O atual governador do estado vai apoiar o Republicanos, vai entrar na campanha do Republicanos em Mojimirim? Todo mundo quer o apoio do governador, né? Ninguém é bobo. Inclusive, eu vejo até outros pré-candidatos a vereador mesmo querendo o apoio do Republicanos. Mas assim, o governador, hoje, ele está no Republicanos e o apoio dele e do grupo do governador é direcionado para o candidato natural do partido, que é o Alexandre Bueno. Então, infelizmente, todo mundo quer surfar na onda do governador, mas em Mojimirim, o nosso governador Tarcísio de Freitas, que está no Republicanos, já está na nossa campanha e no nosso trabalho. Então, infelizmente, isso acontece, mas o apoio tanto do governador para o Alexandre e a chapa, agora com o Oswaldo, como também para os vereadores, tanto do Republicanos quanto do PL e demais partidos que estão com a gente. Então, é isso que o... Você até recebeu alguma coisa do partido nesse sentido, né? De que o governador, ele está governador e tem que manter um bom relacionamento com os prefeitos. Esse bom relacionamento com os prefeitos atuais não significa apoio do governador. Nós temos que entender que o governador, enquanto governador, ele está numa função institucional. Isso aí é uma coisa lógica e tem que ser respeitada. Ele é governador e tem prefeitos e ele tem que atender, na medida do possível, a todos os prefeitos. E isso é um valor de direito. Isso é um valor conservador. Você não pode segregar uma cidade inteira para puni-la. Sabe? É a pluralidade de ideias. E você tem que, enquanto está no cargo de governador ou de prefeito, você tem que atender a cidade como um todo. É o que o conservadorismo prega. Liberdade de expressão, livre mercado, menos Estado. Só falando na parte de economia. Então, nesse caso, o governador de estado, da forma institucional, ele tem que atender a todos os prefeitos. Mas ele é governador filiado a Republicanos e já tem sinalizado com a gente, pela estadual, pelo Saulo, que é o nosso coordenador estadual, que esse apoio é firme. Alexandre, quais outros partidos podem ainda integrar esse bloco, né? Como estão as conversas com os demais partidos da oposição?
Flávio, a gente conversa, hoje mesmo eu tive conversa com alguns partidos. Ontem eu tive conversa com outro. O Marrique, ontem teve conversa com outro. O Danilo também teve conversa, o Oswaldo teve conversa com outro ainda ontem também. Então, as conversas, elas seguem firmes no sentido de trazer mais pessoas que tenham a mesma visão, os mesmos valores para Mojimirim. O foco é Mojimirim. O foco é o crescimento da nossa cidade. Desde que o foco seja esse, são bem-vindos outras pessoas e outros partidos. Então, as conversas vão continuar até o dia 6 de outubro. Porque mesmo passadas as convenções, você sabe que existe ainda conversas e algumas coisas que você pode ter apoio. Então, nós queremos sim, pretendemos vencer as eleições, se assim formos indicados em convenção para ser candidatos, pretendemos vencer as eleições e fazer uma mudança sensível para Mojimirim com relação à gestão pública, com relação à forma de gerir, com relação à valorização do funcionário público, com relação à parte técnica dos secretários, metas, avaliações e resultados, e ouvir a população. Sabe, liberdade de expressão significa ouvir a população. O prefeito não pode cercear a sua rede social, a rede social da prefeitura, não pode criticar. Não. A gente tem que ouvir. A gente sabe que o único perfeito é Deus. Nós não somos perfeitos. Eu tenho que ouvir todos os meus pares. Eu tenho que ouvir a população. Eu tenho que ouvir o funcionário público. E na medida do possível nós temos que ir coordenando para chegar numa cidade daqui a 30, 40, 50 anos, a cidade que a gente gostaria. Nós temos que entender que uma cidade é um ser vivo. E o que a gente plantar hoje, nós vamos colher daqui a 100 anos. Então a gente não pode ter a visão tacanha, a visão rasa, de não analisar essas questões e já não dar o passo agora que será necessário para colher um fruto lá na frente. Então é isso que a gente tem que trabalhar. E nesse sentido, todas as pessoas dos vários partidos estão sendo acionadas, estamos conversando para somar. Quem deles se somaria? Quem é bem-vindo? Quem tem a mesma visão de vocês? Sabe, alguns não têm, né? Mas quem teria essa visão? Vocês querem que esteja junto? Só para complementar a pergunta dele, tem algum desses que não te agrada? Eu acho que é uma situação indelicada e não é do meu perfil tecer esse tipo de comentário. Na verdade, o perfil de cada um vocês conhecem, todos vocês conhecem. Como cada um vê as coisas, só eles mesmos podem responder. Existem algumas alianças que são possíveis, sim, e existem outras que não são. Mas eu prefiro não citar especificamente nada. Queria que você falasse sobre esse anúncio aí da federação ocupar o posto de vice. Boa tarde a todos. Paulo Barbosa, estamos aqui na contabilidade da cidade, 32 anos. Somos o contador da maioria nos últimos 23 anos, né? De todos os vereadores, prefeitos que aqui estiveram. Esse ano não vai ser diferente. Esse ano estou no Cidadania. E agora na federação, como vice-presidente, junto com o Marrique. O Marrique é um parceiro de 12 anos que nós trabalhamos junto, eu fazendo a contabilidade e ele a direção jurídica de tudo. É uma parceria que só vem somando positivamente a cada ano. O Alexandre é uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, né? Somos parceiros há muitos anos. O Oswaldo dispensa comentário, né? Não preciso nem falar. Então eu vejo assim, sou de direita, não nego, não tenho nada contra a esquerda. São ideologias diferentes. Cada um tem o direito de expressar aquilo que acredita. Nós acreditamos na direita, nós acreditamos num progresso democrático, né? E dessa forma, eu acredito que não poderia ter sido melhor momento e escolha dessa mesa, tá? Eu acho que foi o ponto crucial, né? Conseguimos fechar isso nos 47,5 do segundo tempo. Um pouquinho apertado,
Mas eu acho que as coisas que acontecem com luta e aquilo que começa certo, com certeza termina certo. Meu falecido pai já dizia, aquilo que começa errado, termina errado. Né? Pau que nasce torto, a cinza vai sair torta. Então eu acredito que, pelo contrário, aqui entramos pela direita e vamos sair pela direita. Né? E direita. Então, eu gostaria só de deixar um posicionamento meu que nós vamos trabalhar firme, sim. A gente sendo eleito, nós já temos alinhado tudo, a conversa, como que nós vamos fazer, como a gente vai trabalhar, as ideias batem, e é isso que é importante. Eu acho que um grupo trabalhando unido não vai dar errado nunca. Não tem um puxando para um lado, outro puxando para o outro. E é essa direção que nós temos que seguir, sempre todo mundo tendo um norte, todo mundo com o mesmo norte. E eu acho que não tem como dar errado uma coisa nesse sentido. É isso que eu ponho, meu posicionamento é esse. Tem 3 mandatos de vereador na cidade, conhece a cidade toda, mas você acha que tem alguma área específica que você acha que pode contribuir mais do que as outras, seja na construção do plano de governo, seja no eventual governo do Alexandre? Você fala, é minha pessoa? É, você. Não, eu acredito assim, que cada um tem a sua especialidade. É como eu sempre brinco, eu jamais seria um secretário de saúde, senão eu vou matar o paciente na primeira injeção, que eu não sei nem fazer isso. Então eu acho que cada um tem que contribuir dentro da área que ele conhece. Por exemplo, estamos aqui, o Paulo, contador, o Maíca, o advogado que trabalha, e cada um tem a sua parte, né? Agora, eu acho que não adianta você querer meter o pé pelas mãos, eu acho que onde que vai ser necessário a gente atuar? Nós vamos atuar onde é mais necessário. Eu conheço as áreas que eu conheço, claro que eu vou atuar mais ali junto, ajudar o Alexandre, mais ali na onde eu conheço. Não adianta querer meter o pé pelas mãos. Quem abraça o mundo não resolve nada. Você tem que abraçar aquela causa que você conhece. Eu penso dessa forma.